bem-vindos de volta. Voltaremos já à conversa com o Miguel Gomes da Silva do Montepio, mas antes disso vamos aos gráficos da semana, onde o Marco Silva vai destacar a evolução do preço do Brent, também do rublo versus o dólar e também do gás natural na Europa. Marco. Obrigado, André. Sim, a semana passada, em termos de mercado, foi uma semana mista, com muita volatilidade. Podemos ver aqui neste mapa que Microsoft teve um comportamento positivo e Google, ao passo que a Apple teve um comportamento negativo. O setor financeiro não esteve bem, quedas aproximadas de 2% na maioria dos principais players, enquanto aqui poderemos ver o setor da saúde aqui com um comportamento maioritariamente positivo. Destaque pela negativa para a Tesla, que teve uma desvalorização superior a 7%. Em relação ao resto do mundo, as empresas chinesas não tiveram uma boa semana. A Alibaba teve uma desvalorização de 13%, enquanto a Baidu de 8%. Taiwan de Semicondutores, o TSM, o principal fabricante de chips do mundo, teve uma desvalorização de 7%, o que é assinalável, ao passo que no Brasil podemos ver aqui a valorização da Vale de 7%. Portanto, continua ainda a beneficiar da valorização das matérias-primas, nomeadamente mineiras. Em relação ao resto do mercado e aos principais setores, esteve tudo muito igual. De realçar que o setor dos semicondutores, que tem tido uma performance negativa, teve a semana passada um crescimento, não muito assinalável, mas um crescimento, ao passo que os principais mercados estiveram sensivelmente com a mesma performance. Em relação aos gráficos, podemos ver aqui o S&P 500, que quebrou esta linha de resistência, aqui este suporte, aliás, esta linha laranja, e poderá ir testá-lo agora. Veremos se consegue reconquistar esta linha ou não. Se não conseguir, poderemos ter aqui novos mínimos nas próximas semanas. Em relação à PayPal, porque eu já tinha falado nela, havia aqui a possibilidade de um rebound técnico, e foi onde ela foi aqui perto dos 93, 94 dólares, bateu nos 94,5 e disparou para os 111. Depois, o dólar rublo, que hoje teve uma subida espetacular, superior a 30%, já a sentir o efeito das medidas das sanções, nomeadamente aos bancos russos, enquanto que o Brent está aqui num canal ascendente. Podemos ver aqui que tem respeitado, apesar das subidas recentes, tem respeitado, fechou abaixo deste canal, portanto, enquanto fechar abaixo, tem espaço para subir. A parte inferior de suporte está nos 76 dólares por barril no Brent. Em relação ao gás natural, podemos ver que tem tido aqui um comportamento algo errático nas últimas semanas. Teve uma evolução muito forte no final do ano passado, depois uma correção, e agora está a metade entre os máximos e os mínimos dos últimos meses. E é tudo, André. Obrigado, Marco. Miguel, olhando aqui, começando precisamente pelo preço do petróleo, a semana passada tocou em várias vezes nesta meta muito simbólica, que são os 100 dólares por barril, precisamente o Brent, a referência para Portugal. Isto é um sinal que os preços altos de petróleo vão regressar. O que é que podemos esperar? Nós já tivemos inclusivamente em 2008, na sequência do pós-crise de subprime e crise da Lehman, em 2008 nós tivemos o petróleo já acima dos 100 dólares. Portanto, já há algum tempo que não tínhamos. Obviamente que para economias altamente dependentes do petróleo como a nossa, isto é um problema. No entanto, não nos esqueçamos que a transição entre 2008 e 2022, onde nos encontramos agora, para energias mais limpas, renováveis, o investimento tem sido bastante grande por parte dos governos. Apesar de termos abandonado em Portugal o carvão, existem países na Europa que ainda não abandonaram o carvão. A França é muito forte em energia nuclear. Obviamente que os mercados mundiais acabam por fazer o repreço
de todas as commodities energéticas de forma generalizada. Portanto, obviamente, se o petróleo sobe $105, não é porque, por exemplo, a energia produzida através do vento não vai subir também, obviamente que vai. Nós vimos isso, por exemplo, no preço da EDP Renováveis, que espelha precisamente, e outras empresas que investem e que produzem energias renováveis têm tido um comportamento de subida e de bastante interesse por parte dos investidores. Portanto, vamos assistir a isto. Se a preocupação com o petróleo para o Orçamento de Estado português de 2022 é grande, será, obviamente será. Se a longo prazo parece ser uma grande preocupação, não creio que seja. Eu acho que pelo menos uma coisa de positiva teremos todos agora em cima da mesa, que é a alternativa aos produtos fósseis, aos combustíveis fósseis, é algo que já é encarado há algum tempo como sério e agora continuará a ser. Portanto, mas obviamente no curto prazo impactará negativamente na economia portuguesa. Miguel, e em relação ao ouro, que tem subido com esta instabilidade, mas não quebrou ainda aos máximos históricos, achas que tem aqui mais espaço para subidas? Alguma procura por ativos de refúgio ou a perda da sua atratividade, porque quando os juros sobem, o ouro perde um pouco da atratividade enquanto investimento? Achas que não irá quebrar os máximos por causa disto, por causa da subida dos juros? O ouro tem aqui uma diferença relativamente ao papel do ouro no passado, em termos, nomeadamente, de inflação, que se chamam criptomoedas. Portanto, o ouro sempre foi a commodity de refúgio por excelência em períodos de inflação mais elevado, precisamente porque se dizia que o ouro não pode ser impresso, e ainda em 2020 ouvimos essa frase, que o Fed não pode imprimir ouro. É uma verdade, portanto, o ouro é aquele, enquanto material tido como valor e reserva de valor. No entanto, começaram a aparecer outras formas alternativas de tentar combater o risco do ativo de risco, nomeadamente as criptomoedas, com a sua volatilidade. Não é de todo, obviamente, um ativo comparável ao ouro, no entanto, ajudou a fazer aqui algum desvio. Portanto, nós não vimos no ouro, nos últimos 2 anos, o papel que o ouro normalmente tem, tal como o iene japonês ou o franco suíço, que são tradicionalmente moedas de refúgio em alturas de instabilidade política. Nesta fase vimos alguma subida no iene japonês e do franco suíço, mas não com aquilo que nós víamos no passado. Portanto, por aqui eu acho que está a haver uma alteração de paradigma relativamente aos ativos de refúgio. Ainda é cedo para percebermos um pouco onde é que vamos parar, mas respondendo diretamente à tua questão, eu sempre fui um grande, portanto, enviese já aqui a resposta, eu sempre fui um grande, sempre gostei muito do ouro, portanto, para mim sempre foi um dos ativos para estar sempre, independentemente do período da história em que estejamos, mas em especial nesta altura. Portanto, os $2.000 para o ouro, para mim, são algo perfeitamente alcançável dentro de muito pouco tempo. Miguel, obrigado. Vamos agora para um breve intervalo e voltamos já.